Bora lá, bora lá, bora lá, dia de vídeo aqui no canal. Então, bora começar com a segunda pauta, né? Quem assistiu o outro vídeo, meu muito obrigada. Se fez sentido pra você, já deixa o seu joinha, já dá um alô aqui pra mim. E eu tenho falado sempre de autoconhecimento, que é o meu conteúdo aqui deste canal. E pra mim são 4 coisas dentro do autoconhecimento, que é autoconsciência, autocontrole, autoconfiança e comunicação com você mesmo. A ordem não importa muito. Salvo esse primeiro, que é a autoconsciência. Para mim, isso aqui é o primeiro, é o primordial. Se você não tem isso aqui, as outras não vão andar de forma positiva. Então, o autocontrole é o quê? É você reprimir suas emoções? Não, tá? Não é sobre você reprimir suas emoções. Não é sobre você dar um de sonso e fingir que nada tá acontecendo. Não é você também dar um de poliana e tá sempre positivo ali, o mundo tá caindo na sua cabeça e você tá sempre dando um de positivo, fingindo que nada tá acontecendo. Não é sobre isso, tá? Autocontrole é você conseguir ter escolhas mais assertivas. É você conseguir escolher entre reagir ou não reagir a determinada pessoa, a determinada situação, a determinada circunstância. Então é você ter o poder de escolher onde você deposita a sua energia. É você ter o poder de escolher que isso aqui e aquilo ali não vai te afetar. Parando ali de reagir a tudo e a todos, se tornando uma pessoa mais centrada, mais analítica, que toma decisões melhores e, consequentemente, terá resultados melhores. Porque se você tem mais estratégia para lidar com as suas emoções, para lidar com as coisas que estão acontecendo na sua vida, consequentemente, você terá decisões melhores e, por consequência disso, você terá também resultados melhores. Concorda comigo? Então, se você viu o vídeo anterior, você está muito mais consciente, você já não está tão cru, né? Você já consegue analisar muita coisa aí sobre você e sobre a vida. E você vem com muito mais consciência, com muito mais sabedoria para esse vídeo. Então, com certeza, você já está conseguindo a ter mais autocontrole aí na sua vida, tá bom? Então aqui, mais uma vez, eu quero que você observe o que tem te tirado do eixo. Se é uma pessoa, se é uma circunstância, se é um lugar, se é uma situação, ou se é tudo, né? Ou se a famosa frase que eu falo, você está reagindo a tudo e a todos. Então eu quero que você observe isso aí. Se for a tudo e a todos, aí você tem que olhar mais profundamente para você. Por quê? Porque alguma coisa está gritando, porque não é sobre o outro, não é sobre a circunstância, não é sobre o seu ambiente, mas sobre você. O que você não trabalhou? Qual história que você ainda não resolveu? Qual fala que ainda não foi falada? Qual emoções que não foram sentidas? Qual fala que ainda não foi ouvida? O que você está precisando resolver? É igual eu falo, às vezes a gente passa por situações, a gente passa por alguma coisa na nossa vida, alguma história, alguma situação, alguma circunstância, alguma pessoa nos fala algo e aquilo não foi muito bem digerido, né? E a gente não resolve. Então a mente vai ficar te lembrando, olha, por isso que às vezes a gente fica lembrando toda hora daquela situação desagradável, né? É a mente tentando falar assim, meu filho, resolve. Meu filho, resolve isso aí porque senão vai dar ruim. E a gente não resolve, né? A maioria das vezes a gente lembra daquela situação e aí a gente sente aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de raiva ou de tristeza, seja o que for. E aí você fica com aquele sentimento em relação àquela situação, àquela circunstância ou àquela pessoa, mas não resolve, não resolve. E aí o que acontece? Se a mente te fica te lembrando, você não resolve, você vai calcificando ali um sentimento negativo em relação àquilo, tá? E aí você manda para onde? Pro corpo, porque a mente uma hora vai parar de te lembrar, pelo menos com muita frequência ela vai parar de te lembrar. Depois ela vai ter mais espaços, né? Ela vai te lembrar de forma mais espaçada. Mas aí o que ela vai fazer? Ela vai te mandar pro corpo. Mandou pro corpo, gente, vai somatizar, tá? Aí você somatizou um sentimento ruim aqui, um sentimento ruim ali, um sentimento de tristeza ali, e aí você vai somatizando. Quando o corpo não aguenta mais, ele faz o quê? Ele vira sintoma, ou seja, vira doença. Então, a mente tentou resolver, você não quis resolver. O corpo estava te avisando, né, com os sentimentos, e você também ignorou e não quis resolver. Logo mais vira um sintoma, vira uma doença, que aí já é mais complicado de resolver. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão ficar olhando para onde? Para o efeito, né? Para aquilo que eu estou sentindo, para aquilo que está me acontecendo. Seja uma dor de estômago, seja uma ansiedade, seja uma dor de cabeça, seja um mal-estar. E aí você vai olhar para onde? Para o sintoma, para o efeito, mas não vai olhar para a causa. E
E aí você vai aonde? No médico, né? Porque é o de costume, a gente vai aonde para tratar alguma doença? No médico. E aí o médico te passa vários e vários remédios, te passa vários e vários exames, e aí tenta te ajudar, e aí melhora substancialmente aquilo, mas aquilo nunca some de você. Por quê? Porque você não tratou a causa. Que a causa é o quê? O problema que não foi resolvido, né? A história que não foi muito bem digerida, a fala de fulano que não foi também muito bem digerida, o que você quis falar, mas também não falou, guardou para você. Então tudo isso vai virando sintoma, vai somatizando no seu corpo para depois virar um sintoma. Então, autocontrole não é reprimir tudo isso, tá? Não é deixar para lá o que está acontecendo, não é fingir que nada está acontecendo, que nada está te incomodando. Mas autocontrole é você entender tudo isso, digerir tudo isso, resolver tudo isso e escolher reagir ou não àquela situação. Escolher de forma mais calma, mais centrada, falar sobre aquilo com aquela pessoa, tá? E sempre observar o que está no teu controle e o que não está, tá? Às vezes é uma pessoa que tem te incomodado. Dá pra você evitar essa pessoa? Então evita, sabe? Evita. A gente não consegue evitar filho, mãe, né? Filho, mãe, pai, essas pessoas é bem difícil de evitar. E ainda assim, mãe, pai, quando você já não está na casa deles mais, já é mais fácil também evitar. Mas se é uma pessoa que tem te feito mal, se é uma pessoa que te incomoda, analisa primeiro o porquê que essa pessoa te incomoda, o que ela faz que te incomoda e tenta resolver isso dentro de você. Mas tem coisas, gente, que é evitável, né? Se é uma pessoa, dá para evitar, então evito, né? Isso também é ter autocontrole. Ah, se é uma situação, se é um ambiente, dá para me evitar? Eu evito. Então você vai analisar também o que está no teu controle e o que não está. Se está no meu controle, eu vou olhar qual a melhor decisão que cabe ali naquele momento. E aí eu tento resolver com a melhor opção que eu tenho. Se não está no meu controle, então ok, já está resolvido. Então eu não preciso perder meu tempo, eu não preciso perder minha energia com isso, tá? Eu sei que não é fácil, eu não tô falando aqui que é fácil, que é justo, que é tranquilo, porque eu sei que ainda mais quando é pessoas falando da gente, né? Não é uma coisa legal de se ouvir, né? Se a pessoa tá te falando, caluniando você, tá te injuriando, tá te fazendo fofoquinha no seu nome que não são verdades. Eu sei que não é algo bom de escutar e de digerir. Mas está no teu controle? Não está. A atitude do outro, o que o outro pensa, o que o outro fala de você, não está no teu controle. A única coisa que está no seu controle é o significado que você dá a esse sentimento. Porque o sentir também não está no nosso controle, gente. Quando chega algo sobre a nossa vida, querendo ou não, mesmo que seja um pouquinho assim, a gente vai sentir um pequeno incômodo, não vai ser zero importância, né? Dependendo do caso, não vai ser zero importância. Ainda mais quando for pessoas que tá no nosso convívio, pessoas que são importantes para nós, que às vezes nos calunia, que às vezes fala algo sobre nós. Então a gente vai sentir. Mas você tem que decidir o significado que você dá a esse sentimento. Você tem que ter o poder de escolher o que te afeta e o que não te afeta, tá bom? Porque se você ficar reagindo a tudo e a todos, você tem zero controle sobre a sua vida. Então você tirou todo o seu poder e deu a essas pessoas, a essas circunstâncias, a essa situação. Então tira o poder que você deu para essas pessoas e traz de volta para você. Se coloca no centro da sua vida, no centro da vida, no centro do universo. Porque quando você também faz isso, poucas coisas te afetam. Então o que o outro fala de você é sobre o outro. Aquela circunstância você entende que é passageira, que aquilo vai passar e você não precisa desprender tanta energia pensando naquilo, tá bom? Porque às vezes quando a gente foca demais numa coisa negativa, a gente acaba paralisando, né? Porque você tem que pensar assim, essa situação tem solução agora? Qual a solução? Aí vem o poder, né, da escolha que eu falei pra vocês. Qual a melhor opção que eu posso resolver isso aqui agora? Se não, então não vou perder meu tempo pensando nessa situação, porque se eu ficar pensando nessa situação o tempo todo, ela vai acabar me paralisando. Ela vai acabar me deixando tão mal, que eu vou ficar sem forças para achar uma maneira, para achar uma solução, para achar uma saída para aquele problema. Então, primeiro você analisa se aquilo ali tem uma solução. Se tem e se está no seu controle, você escolhe, né, a melhor opção que você tem disponível e aplica. Se não, não fica ali sofrendo com aquilo, tá? Se você acha que não está no teu controle, se você acha que naquele momento não existe uma saída, então para e deixa pra lá.
que depois automaticamente a resposta vem, automaticamente a solução vem, porque a vida ela é perfeita, o universo é perfeito, Deus é perfeito, e ele sempre vai mandar alguma solução pra gente resolver aquele problema. Ou ele vai se resolver sozinho, tá? Então só aguarda, só espera, porque tudo é resolvível, nada é pra sempre. Eu sempre falo, né? Tantas coisas boas quanto as coisas ruins são passageiras. Então você vai analisar o momento que você está, você vai analisar qual situação que te incomoda e se essa situação é ad eterno, porque eu tenho certeza que não vai ser, tá? Tudo é passageiro, nada vai perdurar aí na sua vida por muito tempo. Então se acalma, tenha controle sobre as suas emoções, tenha controle sobre os teus pensamentos, tenha controle sobre o teu estado emocional, físico, porque isso tudo que você estiver passando aí vai passar. Não resolva coisas sobre fortes emoções, né? Porque nem sobre uma emoção positiva, nem sobre uma emoção negativa, porque ambas podem te levar à ruína. O necessário é você estar mais estável possível, mais calmo possível, para tomar algum tipo de decisão, algum tipo de atitude. Então, não resolva nada sobre fortes emoções, sejam elas positivas ou sejam elas também negativas, tá bom? Por quê? Porque positiva é legal, às vezes você tá muito feliz, muito animado, cheio de energia, aconteceu algo muito maravilhoso na sua vida e você tá ali, ó, sobre forte emoção, uma emoção boa, sim, né, positiva, mas você está sobre forte emoção, então você não está no seu eixo normal, você não está no seu centro. Aí o que você faz? Você promete às vezes coisas que não vai cumprir, você fala coisas que às vezes não deveria falar, né? Compra coisas que às vezes não deveria comprar. Por quê? Porque você está impulsionado por fortes emoções positivas, mas sim, ainda está. Então você vai, promete um trem pra alguém, aí você compra uma coisa que às vezes você nem tinha grana suficiente para comprar, então você se endivida com uma coisa que não fazia sentido ali naquele momento, compra coisas desnecessárias. Então não haja sobre forte emoção. E a negativa? A negativa é pior ainda, né? Porque você tá mal, você tá estressado, você tá nervoso, ou às vezes muito triste. Aí o que é que você faz? Você fala coisa que não devia para as pessoas, você toma uma decisão que lá na frente você vai olhar que não foi a melhor decisão. Você age ali por um forte impulso negativo que também não vai te trazer bons resultados. Então, entenda esses momentos, entenda o que está no teu controle e haja de forma mais calma possível. E haja somente quando você não estiver sob o domínio dessas fortes emoções. Porque essas fortes emoções vêm? Sim, vêm, gente. E é incontrolável, tá? Você vai sentir. Mas aí você tem que ter a consciência e a ciência de que eu não posso reagir e nem agir sobre essa emoção. Então, muitas pessoas já têm esse autocontrole, né? Elas veem que elas estão muito putas, muito nervosas. Ela fala, ó, eu prefiro não falar com você agora nesse momento, porque não estou bem. Então, mais tarde a gente conversa. Tem gente que já consegue fazer isso, mas tem gente que não, que ela tá ali, ó, irracional mesmo, dominada pela essa forte emoção. E aí ela vai pra luta mesmo, ela vai pro confronto e fala, e fala, e fala, e quer só falar. Às vezes ela tá falando coisas que ela nem tá vendo que ela tá falando, né? Mas falou. Por quê? Porque ela tá sobre esse domínio de fortes emoções. Então, autocontrole é tudo isso. É você analisar o que tem te tirado do eixo, seja pessoa, seja circunstância, seja ambiente. É você analisar o que está no teu controle e o que não está no teu controle. Se estiver no teu controle, você vai olhar qual a melhor opção disponível. Se não estiver no teu controle, então está resolvido. Ter a consciência de que também eu não posso tomar decisões sobre fortes emoções, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, porque ambas vão me trazer alguma ruína, algo que eu não desejo aí na minha vida. Então, observa tudo isso. E aqui, quando você tiver, fui dominado, né? Não consegui segurar, não consegui controlar, não consegui não reagir, falei o que não devia. E aí, você vai ficar remoendo isso? Não, você vai lá e resolve também. Não precisa ficar remoendo isso. Porque o que foi, gente, já foi também, tá? Não fica se culpando, não fica se penalizando por isso, porque todos nós erramos. Autoconhecimento é um processo, autocontrole está dentro desse processo, então você não vai sair daqui e a primeira situação adversa você vai reagir de forma positiva. Não, tá?
É uma tentativa. Todo dia você vai tentar ser uma pessoa melhor. Todo dia você vai tentar não reagir àquilo. Todo dia você vai tentar olhar com um olhar mais analítico, com um olhar mais calmo, com um olhar mais preciso para tomar decisões melhores, tá bom? Então não fica se julgando, não fica se penalizando por isso, tá bom? E tem um exercício muito bom também que eu faço, que eu até falei em live, né, que as pessoas às vezes ignoram, mas que faz muito sentido, é cientificamente comprovado, que é você fazer a técnica da respiração e contagem ao mesmo tempo. Então, quando você estiver num confronto, que algo está te incomodando, está te tirando do eixo, você vê que você vai explodir, você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e respirar. Respira, mesmo que seja um pensamento, começa a fazer essa contagem. Por quê? Primeiro, quando você faz essa respiração, você está oxigenando seu cérebro. Então, você está tirando ele da resposta automática, que é luta, fuga, que é uma resposta lá do nosso cérebro reptiliano, tá? Quando a gente precisava dessas reações para sobreviver. Então, isso existe ainda dentro da gente. Então, quando existe algo que está tirando você do sério, está tirando você do eixo, é normal você ir para essa resposta automática de luta ou fuga. Mas quando você faz isso, essa respiração e essa contagem, você tá, primeiro, com a respiração oxigenando o seu cérebro, trazendo ele, né, pro centro, tirando ele dessa resposta automática. E quando você faz a contagem, você está racionalizando, você está tirando ele do cérebro reptiliano, da luta e fuga, e trazendo ele pro racional. Opa, eu não estou em perigo, eu não preciso reagir, eu não preciso ir para confronto. Eu posso pensar numa estratégia melhor e dar uma resposta mais coerente, mais assertiva, mais pacífica a essa pessoa ou a essa situação ou a essa circunstância. Então façam esse exercício porque funciona, tá bom? Porque quanto mais calmo você tiver, mais assertivo você vai ser. Decisões melhores você vai tomar. Se queres um grande império, governa-te a ti mesmo. Então, primeiro você governa você para depois você governar grandes coisas. E isso vai influenciar em todos os seus resultados. Não tem como você ter resultados bons, não tem como você performar na vida, você não tem como você ter relações boas. Então, se queres um grande império, governa-te a ti mesmo. Porque não tem como você performar na vida, não tem como você construir grandes relações, grandes coisas, se você não tem domínio próprio, tá bom? Então, primeiro você cuida de você cuida das tuas emoções, você cuida da tua mentalidade, para depois você conseguir performar em coisas grandes. Tudo isso vai influenciar na sua vida. Se você não tem esse domínio, com certeza seus resultados não serão bons. Então, aprenda a ter esse autocontrole com esses passos que eu te dei, né? Que é você observar o que foi resolvido, o que não foi, é você observar o que está no teu controle, o que não está. É você ter consciência de não reagir sobre fortes emoções. É você fazer esse exercício que eu te passei agora, né? Que é para você trazer o seu cérebro pro racional e pensar, reagir de forma mais centrada, mais analítica, mais assertiva diante da vida. Porque isso vai influenciar todos os seus resultados, tá bom? Vai influenciar todas as suas escolhas, todas as suas decisões e, consequentemente, os resultados da sua vida. Se você não tem domínio próprio, você não vai construir relações boas, você não vai conseguir concluir aquilo que você tanto almeja, porque você não terá grandes resultados se você fica reagindo a tudo e a todos. Então, as pessoas estão sob o controle da sua vida. Então, tira o poder delas e traga de volta para você, para assim você ir com mais assertividade sobre a sua vida, para você tomar decisões melhores e, consequentemente, ter resultados melhores. E aí você vai aumentar até a sua credibilidade diante das pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, como fulano é centrado, como fulano é calmo, como fulano é pacífico. Então você vai estar usando da artimanha, você vai estar usando da sabedoria para tomar as suas decisões, porque quando você toma a decisão com mais calma, com mais estratégia, você está sendo sábio diante dessa situação, dessa pessoa, dessa circunstância, desse ambiente. Então eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se fez sentido para você, já dá o seu joinha, já manda um oi aqui para mim. E beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.